Olá, boa tarde, meus amores, como vocês estão? Espero que ao assistir esse vídeo vocês estejam muito bem. Bora bater um papo, gente? Quem me segue no Instagram já sabe o que eu vou falar aqui com vocês, mas quem só assiste os vlogs, né, ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, tá? Vou colocar o meu Instagram aqui, ó, pra você me seguir, porque lá é muito a minha vida em tempo real. Mas tem pessoas que não me seguem no Instagram, mas acompanham aqui os vlogs diários. Então não tinha como eu tocar a minha vida aqui no YouTube sem parar para bater esse papo com vocês. Então, bora para esse papo? Vamos lá. O que acontece? Vocês estão vendo o cenário, né? Eu estou aqui no meu cenário da minha casa em São Paulo. Não estou mais no interior de São Paulo, não estou mais na cidade de Novo Horizonte. Estou aqui em São Paulo. E eu vim aqui meio que conversar com vocês sobre isso, deixar vocês a par do que aconteceu. Vou pular uma boa parte, tá, gente? Eu acho que deu, com os vlogs anteriores, deu para vocês conhecerem um pouco da nossa história e saber. Quando eu decidi começar a gravar os vlogs, eu já tinha decidido gravar os vlogs com esse intuito, né, de mostrar um pouco de como era a nossa vida aqui em São Paulo e essa transição, essa mudança para o interior. Na verdade, os vlogs nasceram propositalmente por causa dessa mudança, né, de deixar a cidade grande e ir para o interior. Eu já acompanhava algumas influenciadoras que faz parte do seu conteúdo, essa mudança, e como nós íamos fazer essa mudança, e eu estava numa fase muito difícil, emocionalmente falando, não estava numa fase onde o meu emocional estava muito, muito bom, né? Eu decidi, então, iniciar esses vlogs com esse propósito de mostrar toda essa mudança nossa de São Paulo para o interior. E, enfim, comecei a gravar um pouquinho antes da nossa viagem para vocês nos conhecerem um pouco da nossa vida, da nossa rotina aqui, para vocês entenderem a nossa mudança. Fomos pro interior, gente, e a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que nós não vamos mais morar lá por enquanto, para vocês entenderem. Nós ficamos lá quase um mês. Na semana em que nós íamos completar um mês lá, nós viemos embora. Então, nós não vamos mais ficar lá no interior, nós voltamos para São Paulo e não temos data. Eu não vou dizer para vocês que o sonho de deixar São Paulo e ir morar no interior de São Paulo, e ir morar no mato, deixar a cidade grande e ir morar no mato, esse sonho não acabou ainda. Nós ainda sonhamos com isso, esse sonho, ele só deu uma pequena pausa. Mas, porém, nós não temos data, então não dá pra mim vir aqui e falar pra vocês, olha, gente, eu tô aqui em São Paulo, mas eu vou ficar aqui 2, 3 meses e vou voltar pro interior. Não, gente, provavelmente nós vamos ficar um bom tempo em São Paulo. Bom, nós fazemos uns planos, né, e Deus faz outro, então tá na mão de Deus, mas eu não tenho uma data específica. Nós ainda sonhamos em deixar a nossa vida aqui e morar definitivo no interior, mas nós não sabemos quando. Dito isso, vamos lá. Tomar um gole de café aqui que eu tô nervosa. Eu já tentei gravar esse vídeo, gente, várias vezes. Eu não quero que fique um vídeo longo. Tem algumas coisas que eu não quero expor, mas eu quero que vocês entendam. Eu quero que eu consiga me expressar, sabe? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que não é porque não deu certo. Pelo contrário, gente, lá no interior a nossa vida deu muito certo. Deu muito certo. Nós estávamos muito bem. Eu entendi que Deus me levou para aquele lugar para me curar por completo, para que eu pudesse ser curada, para que o meu emocional pudesse ser curado de algumas coisas que eu passei no ano de 2025, final de ano 2025, início de 2026. Então foi uma pausa necessária, foi algo que eu precisei. Lá nós estávamos muito bem, nós já estávamos nos estabilizando na cidade. Eu já estava trabalhando, gente, não deu tempo de eu colocar aqui para vocês. Eu não fui pro interior para trabalhar, eu fui para focar nos vlogs mesmo. Só que como a gente tinha decidido alugar uma casa lá, para dar um conforto maior para os nossos filhos, né? Porque a princípio nós ficamos na casa dos nossos sogros.
E a gente queria dar um conforto melhor para os meninos, né? De ter o próprio quarto, porque na casa do meu sogro eles estavam, vocês viram nos vlogs anteriores, eles estavam no nosso quarto. Então, para dar um conforto para eles e para nós também, nós tínhamos decidido alugar uma casa. E nós chegamos até alugar uma casa, gente, 3 quartos, a casa linda, linda. O Gael ia ter o próprio quarto, o Isaac ia ter o próprio quarto, eu e meu esposo ia ter o nosso quarto. Uma casa espaçosa, uma casa do jeito que eu queria. Uma casa com cara de interior, uma casa com um quintal enorme na frente, com árvores na frente e atrás um espaço, né, para fazer plantação. Já tinha plantação lá de mandioca, tinha mandioca, acerola, tinha umas outras plantações lá que eu não lembro agora, mas já tinha. Eu queria dar seguimento nessas plantações, né? Eu ia cuidar de planta, ia cuidar dessas coisas que foram plantadas lá. Então, assim, a casa que eu queria morar no interior, nós conseguimos, nós chegamos até a entrar na parte de negociação, pegamos a chave, e nós íamos pegar a chave na segunda-feira, que foi o dia que nós decidimos vir embora. Segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães. Então, não foi porque não deu certo. Os meus filhos já estavam em escola. Eu falei pra vocês que eu fui pra lá, que a minha intenção de ir pra lá não era trabalhar, era focar nos vlogs. Mas como nós decidimos alugar uma casa um pouquinho melhor, até o meu marido se estabilizar no emprego que ele tinha arrumado lá, eu arrumei meio que não é bico que fala, não é um freelance. Eu arrumei um freelance muito legal, gente, que não ia me atrapalhar nas gravações. Eu arrumei um freelance numa lanchonete, numa hamburgueria, lá, que eu ia trabalhar das 5 da tarde até meia-noite, e eu ia ganhar por dia, não era nada registrado, então eu ia ganhar por dia, e eu ia poder ali complementar até o meu marido verdadeiramente se estabilizar no trabalho que ele já tinha arrumado também, meu marido já estava trabalhando, mas até a gente poder comprar as coisas, porque lembra que eu deixei tudo aqui para ir pro interior, então lá eu ia ter que comprar móveis, muitas coisas eu ia ter que comprar. Então eu e meu marido conversamos e eu falei, amor, então eu vou trabalhar nesse freelance, né, nessa lanchonete, que foi muito legal, gente. Os donos da lanchonete, assim, um amor de pessoa. Não vou ficar citando o nome aqui para não expor eles, né? Mas um amor de pessoa. Expliquei toda a minha situação, que tava vindo de São Paulo, deixando a minha vida de São Paulo para morar no interior, né? Eles super entenderam, até porque eu não tinha experiência, né, em lanchonete, em estar ali no atendimento de balcão de lanchonete. Minha experiência é totalmente administrativa, né? Mas eles entenderam, me contrataram e eu já estava trabalhando. Aí tinha também a moça que já trabalhava lá, que virou, assim, uma pessoa muito especial na minha vida, que me ajudou muito. Só para vocês entenderem, gente, que nós nós não voltamos porque lá não deu certo. Não foi isso. Eu não vou expor aqui com profundidade os motivos, mas foi aqui. O problema foi aqui, gente. Foi algo que aconteceu aqui em São Paulo que fez com que nós tomássemos a decisão de retornar. É algo que não dava pra gente cuidar de lá, e é algo que envolvia o nosso futuro, a nossa casa. Então, não é algo que daria pra pensar, entendeu? Eu vim embora chorando. Vocês viram aí no vlog, eu iniciei esse vlog com os nossos últimos dias lá, e vocês viram, eu vim embora chorando. Então, não foi algo assim que a gente poderia... vamos lutar. Não foi falta de luta. Não foi falta de luta, não foi falta de fé, não foi falta de acreditar. Foi razão. Foi totalmente a razão, né? Eu fiquei lá 2 semanas sem o meu marido, vocês viram. Meu marido voltou doente. Nós passamos todos os desafios lá de boa. Nós superamos os desafios com fé, com força, com garra. Só que uma situação que aconteceu aqui em São Paulo, que envolvia a nossa casa aqui em São Paulo, nosso futuro, o futuro da nossa casa, daquilo que a gente construiu. Eu e meu marido sentamos, conversamos e nós tivemos que ir pela razão. Sabe a razão? Aquela coisa de, é isso? Então foi uma decisão muito dolorosa, foi uma decisão que teve que ser tomada, não dava para esperar, não dava para falar assim, vamos tentar ficar mais um pouco aqui, depois a gente vai lá e resolve. Não dava. Então, algumas situações aconteceram. Quando foi no sábado, um sábado antes do Dia das Mães, né? O Dia das Mães foi no domingo, se eu não me engano, 5 de maio, alguma coisa assim. No sábado,
Eu e meu marido conversamos antes de eu ir trabalhar, antes de eu ir para esse freelance, e nós já estávamos para pegar a chave da nossa casa, a gente decidiu ficar. Eu fui no sábado trabalhar, conversei com ali a pessoa que me contratou, né? Conversei com ela, falei para ela que já tinha alugado a casa, para vocês terem noção de como deu certo, que já tinha alugado a casa, que ia pegar a chave na segunda-feira. Ela até me ofereceu alguns móveis, uma ajuda. Muita gente na cidade, amigas da minha sogra já estava até nos ajudando. A gente ganhou fogão, geladeira, gente, para vocês terem noção de como deu certo lá. No domingo pela manhã, gente, olha como a nossa vida muda, assim, do nada, do nada. Cheguei do trabalho no sábado muito feliz, né? Contei pro meu marido que a minha chefe ali estava disposta a nos ajudar na segunda-feira, que nós íamos pegar a chave e íamos começar o processo de limpar a casa para mudança. No domingo pela manhã, no Dia das Mães, eu vou tentar falar sem chorar, tá? Uma ligação mudou tudo. Uma ligação, uma situação mudou os nossos planos. Nós almoçamos ali, refletindo sobre a ligação que a gente recebeu, conversamos com meu sogro e com a minha sogra sobre a situação. E quando a gente terminou o almoço de Dia das Mães no domingo, eu e meu marido já tinha conversado com a minha sogra e com o meu sogro. A gente foi pro quarto, conversamos nós dois e tivemos que tomar essa decisão de voltar pela razão. Não foi falta de fé, não foi falta, foi a razão. A razão falou, meu marido olhou pra mim e falou, amor, a gente precisa voltar e resolver isso. E quando a gente vir pra cá, a gente precisa vir com essa questão resolvida. E aí a gente ia ficar mais uma semana lá, eu ia ficar mais uma semana lá porque eu tinha iniciado nesse trabalho e eu queria dar um tempo, porque o casal que me contratou, gente, eles foram tão gentis, né, que eu queria dar um tempo para eles contratar outra pessoa. Então, o meu marido falou, a gente fica mais essa semana aqui, eu aviso no meu trabalho, você avisa no seu, a gente avisa na imobiliária que a gente tinha alugado a casa que nós não vamos mais alugar porque nós vamos embora, e avisamos a escola dos meninos. E aí eu virei pro meu marido e falei, amor, vai me machucar muito mais ainda ficar aqui. Já que a gente decidiu voltar, eu quero voltar amanhã, que era na segunda-feira. Meu marido falou, você tem certeza disso? Eu falei, tem. E aí na segunda-feira de manhã, aí no domingo ainda, depois que nós conversamos, né, ainda era domingo, Dia das Mães, nós decidimos ir no culto. Eu fui no culto para ter mais uma certeza, para ouvir a palavra, porque aí eu fiquei destruída, gente, eu fiquei quebrada. E eu só me refaço aos pés do Senhor, é o único lugar que eu consigo me refazer, me encontrar, me achar. Então nós fomos pro culto e na palavra Deus falou muito comigo, né? E a palavra que foi ministrada foi Êxodo, quando Moisés fala, Senhor, só me deixe ir se a tua glória for comigo. E o pastor que ministrou falou muito sobre isso, sobre os próximos passos, sobre andar com a presença do Senhor, não importa onde você estiver, se você estiver com a presença, você tem tudo. E, gente, assim, ó, se fosse, presta atenção no que eu vou dizer. Eu fiquei 2 semanas lá sem meu marido, foram as 2 semanas mais difíceis e desafiadoras desse ano de 2026. Eu fiquei sozinha com as crianças, o meu marido ficou doente, voltou doente. Eu vou falar pra vocês agora de coração aliviado, mas chegou um momento que eu achei que era muito grave, tá? Meu marido ficou muito mal e chegou um momento que eu achei que era muito grave e eu fiquei muito preocupada. Hoje meu marido tá bem, graças a Deus tá muito bem, tá fazendo o tratamento, realmente era pedra nos rins, tá? E ele tá fazendo o tratamento para que o corpo, porque as pedras são pequenas, para que as pedras saem do corpo sem precisar de uma cirurgia, de algo mais invasivo, tá? Ele tá bem, tá com 0 dor. E tá fazendo esse tratamento para que o corpo coloque essas pedras para fora de forma natural. Tá sendo monitorado. Mas chegou um momento que eu achei que era muito grave. E uma coisa eu tinha falado para mim mesmo, se fosse pro meu marido voltar para São Paulo sozinho e eu ficar lá, eu não ficaria, eu voltaria com ele. Eu já tinha decidido isso dentro do meu coração, isso já estava decidido, que eu não ficaria mais, porque, gente, não importa onde eu estiver, ou lá ou aqui, eu tenho que estar com a minha família completa, o meu marido e os meus filhos, sabe?
Eu preciso estar com a minha família. Já foi muito difícil deixar os meus filhos mais velhos aqui e ir para o interior porque eles não queriam ir. Eu não ia mais passar. Eu tinha decidido no meu coração, e numa conversa de chamada de vídeo antes do meu marido ir embora, quando meu marido estava doente, a gente conversou sobre isso também. Que a gente decidiu que nós não ficaríamos mais separados. Não tem como a gente ficar separado. O amor que a gente sente um pelo outro, a alegria da presença um do outro, é tudo pra nós. Então, isso a gente já tinha decidido. Quando veio essa situação difícil, não tinha como eu falar, amor, vai lá, resolve e volta. Porque isso era uma coisa que a gente não cogitaria. Essa possibilidade não existia mais. Então, se era pro meu marido vir embora, era pra mim vir junto. Se era pra mim vir embora, ele ia vir junto e assim, consequentemente. Conversamos e decidimos vir embora. E eu falei, então vamos amanhã, porque mais uma semana aqui vai fazer eu me apegar mais ainda a essa cidade, vai fazer os meninos se apegarem à escola, porque assim, gente, foi um processo para os meninos aceitar morar lá. E quando eles estavam aceitando morar lá, a gente decidiu voltar. Então eu falei pro meu marido, vai só atrasar a dor que é inevitável, que é a dor de ir. É como, o meu sentimento é como se um sonho fosse interrompido, sabe? Nós interrompemos, nós não vivemos o sonho para falar assim, ó, esse sonho não deu certo. Não deu para falar se deu certo e também não deu para falar que não deu certo, porque tava dando muito certo. Foi interrompido, parou na metade. Então eu falei pro meu marido, já que a dor é inevitável, não vamos esperar mais para doer mais. Vai confundir a cabeça das crianças, principalmente do Gael, que já tava se adaptando à rotina. Aí nós viemos embora na segunda-feira, pós domingo, Dia das Mães. Hoje eu tô gravando aqui pra vocês, esse vlog vai amanhã. Hoje faz uma semana que nós viemos embora. Bom, vamos lá. Explicado até aqui, vamos agora a parte D. Tem uma semana que nós estamos aqui. Gente, eu tinha decidido, quando eu tava vindo embora chorando, eu falei pro meu marido, acabou, essa parte eu não vou conseguir gravar sem chorar. Eu falei pro meu marido, acabou, eu não vou mais gravar vlog, eu vou parar com o canal no YouTube, eu vou parar, porque não tem sentido. O gravar vlog, amor, era sobre essa mudança. E agora que não tem mais essa mudança, não tem sentido continuar. E o meu marido falou algumas palavras pra mim que na hora da dor, eu não levei em consideração. Mas hoje uma semana que eu estou aqui em São Paulo, eu comecei a mastigar e entender as palavras que ele falou. Uma das coisas que meu marido falou pra mim foi, amor, não é sobre o lugar, é sobre você. A exposição não era do lugar. A exposição é da mulher maravilhosa que você é. E de como você consegue se reinventar. E de como você tem uma essência. E de como você conta uma história de superação para as pessoas. Nunca foi sobre o lugar, amor. Sempre foi sobre a sua história sendo contada. Encorajando pessoas. A sua forma de cuidado. A sua forma de falar de Jesus através da sua rotina, seja onde for, seja no interior, seja em São Paulo. A história é a sua vida, não é o lugar onde você mora. E na hora, gente, assim, eu tava chorando, eu tava triste, eu tava com sentimento de derrota, eu tava com sentimento de perca. Eu nem liguei porque ele falou, pra falar a verdade. A minha mente era, acabou e pronto. É por isso que eu não gravei. Por que eu não gravei essa semana? Porque eu estava buscando respostas. Eu precisava de respostas. E eu quero falar pra vocês algo. Nem sempre a gente vai ter resposta pra tudo. Nem sempre a gente vai encontrar respostas. Nem sempre nós vamos ter a resposta do que nós estamos perguntando. Se eu falar pra vocês, gente, eu poderia chegar aqui no vlog e falar assim, gente, eu busquei respostas e eu encontrei as respostas que eu buscava. Não, gente. Eu não tive resposta. Eu não tive respostas.
E quando a gente não encontra a resposta, a gente procura culpado. E também não teve culpado. Eu passei algumas fases essa uma semana para mim chegar até aqui e gravar para vocês. Primeiro foi a fase da derrota, da frustração. Eu vim embora frustrada, me sentindo derrotada e envergonhada. Eu tenho que colocar o meu sentimento para fora para te ajudar de alguma forma. Talvez você iniciou algo na sua vida que não deu certo e você se sentiu envergonhada. E depois dessa fase da frustração, da vergonha, do o que eu vou dizer para as pessoas, vem essa fase da resposta. Porque você começa a procurar resposta. Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que não foi do jeito? E você fica nessa busca de resposta. Só que quando você não encontra a resposta, você perde tempo buscando resposta. Então não perca mais seu tempo. Nem tudo Deus vai te responder, nem tudo vai ser explicado, nem tudo a vida vai te explicar, não dá tempo. Chegou uma hora que eu falei assim, eu tô buscando respostas e estou perdendo tempo. Não dá tempo de ter respostas. E depois dessa fase, veio a fase do culpado. Quem é o culpado disso? Deus? Eu? Meu marido? Meus filhos? As pessoas que torciam contra? A gente chega até a achar que as pessoas têm esse poder sobre a nossa vida. De torcer contra ao ponto de não dar certo. Então, eu passei da fase das respostas, já que eu não obtive, eu comecei a procurar culpados. E, gente, tem coisa na nossa vida que também não tem culpados. Ela simplesmente acontece. E hoje eu estou nessa fase do entendimento, de entender que eu não vou ter respostas do porquê e também procurei tudo e não achei nenhum culpado. Não tem resposta e não existe culpado. É a vida acontecendo. É a vida seguindo o seu fluxo. É a vida sem dúvida. É coisas que se iniciam e se acabam. E não tem resposta para isso. São portas que se abrem e se fecham. E não tem resposta para isso. A fase do entendimento é a melhor fase. Porque é a fase em que você para refletir. E uma frase que eu falei no meu Instagram e eu quero falar aqui pra vocês, que eu vi através do aniversário da minha irmã. Hoje é segunda-feira, tá? Hoje é segunda-feira, uma semana após a gente vir embora. No sábado foi aniversário da minha irmã, da Tami. E eu fiquei feliz, por um lado, de ter vindo e poder ter participado. E na hora que eu tava, do aniversário dela, e na hora que eu tava no meu Instagram, postando pra ela feliz aniversário, eu tive alguns sinais. Há 3 anos atrás, gente, quando nós perdemos a nossa mãe, o primeiro aniversário da minha irmã, Tami, a mais nova, sem a minha mãe, foi o aniversário que a minha irmã não queria mais viver. A minha irmã tinha acabado de tentar, posso expor aqui porque é a minha irmã, tá? A minha irmã tinha acabado de tentar. Então a minha irmã estava destruída. O ano foi, minha mãe morreu em setembro de 2023, foi o aniversário dela de maio de 2024. O aniversário de maio de 2024, a Tami não queria viver. A Tami não queria comemorar o aniversário. Nós comemoramos o aniversário dela para dar mais um incentivo para ela viver, mas ela não queria viver. Ela tinha acabado de... Passou essa fase na vida dela, chegou o aniversário de 2025, ela já estava melhorzinha, maio de 2026. Na hora que eu estava postando no Instagram para ela, a minha irmã é outra pessoa. Hoje a minha irmã ama a vida dela. Hoje a minha irmã ama viver. E na hora que eu estava postando para minha irmã, veio algo sobre mim que é tão lindo viver e a gente tem tão pouco tempo, sabe? E como Deus muda as coisas de uma hora para outra. Eu escrevendo texto para minha irmã e Deus falando comigo. Eu escrevi para ela, Tami, há alguns anos atrás você não queria mais viver. Mas que bom. Tô emocionada. Que bom que você descobriu que viver é bom. E que você quer viver. E quando você descobriu que viver é bom, você nos deu a chance de comemorar mais um ano de vida com você. E foi nesse contexto que Deus falou comigo.
E Deus falou, filha, para de perder tempo procurando respostas ou culpados. Viva. Porque é muito bom viver. Então, gente, caindo ou levantando, viva. Com portas abertas ou com portas fechadas, viva. Dando certo ou não dando certo, viva. Porque viver é bom. Porque a vida é uma só. E a vida é uma dádiva incrível que Deus deu para nós. Então eu saí da fase do luto, da perca, da frustração, da vergonha, da dor. E tô na fase do entendimento. Entendendo que aí fez sentido a palavra, a última palavra no culto de domingo que eu ouvi em Novo Horizonte fez sentido. Aonde eu estiver, eu estando com a presença do Senhor, eu serei bem-sucedida. Eu serei feliz, porque não é sobre o lugar, é sobre quem eu carrego para esses lugares. Então, peraí, filho, eu vim embora com o meu marido, com os meus filhos, eu não vim sozinha, sabe? O meu marido esteve doente. Eu poderia ter vindo embora, gente, em outro cenário, um cenário de luto, talvez, perder meu marido de um dia para o outro. Mas do jeito que eu fui, eu vim, com os meus filhos e com o meu marido. Então, hoje eu tô aqui para dizer para vocês, uma semana depois. Aí o que eu fui fazer, gente? Aí eu fui fazer as minhas unhas, que faz tempo que eu não fazia. Aí eu fui colocar cílios, coloquei cílios. Aí eu fui viver, porque viver é bom. Parei de chorar e fui viver. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui para vocês nesse vlog. Fecha a porta, filho, senão fica todo o barulho do Gael aqui. Já tô indo lá. Cuida dele que eu tô terminando. É assim, gente. Eu não vou parar esse vídeo. É realidade, é rotina real. E aí, gente, eu entendi que... Sabe aquele louvor que eu coloquei em um dos vlogs pra vocês? Sou uma carta viva? Eu entendi o que é ser carta viva. Carta viva é quem vive. Eu não sou uma carta morta. Os meus sonhos e eu não morri lá em Novo Horizonte. Eu sou uma carta viva. E quem tá vivo tá em movimento. Então, seja lá ou seja aqui, eu preciso... Lá embaixo. Eu preciso transmitir isso pra vocês. Então, assim, pra encerrar esse vlog, que já tá sendo muito atrapalhado pelo Gael, eu vim aqui dizer pra vocês que eu não vou parar. Eu não vou parar com os vlogs. Eu espero que vocês continuem me acompanhando. Eu espero não ter frustrado vocês, né, que esperavam. Eu tinha muitos planos para os meus vlogs no interior. Eu queria mostrar a cidade, eu queria mostrar como que é viver no interior, eu queria mostrar as diferenças de São Paulo e Novo Horizonte. Eu tinha muitos planos ainda. Esses planos, eles não morreram, eles só tiveram uma pausa. Eles continuam todos vivos, tá? Então é isso, eu vou continuar, né? Eu tô entendendo o que está acontecendo à minha volta, ao meu redor, mas eu vou continuar. Eu vou continuar com os vlogs, eu vou continuar gravando para vocês a minha rotina, a minha vida. Eu entendi algumas coisas e vão ficar muito claro nos próximos vlogs, essas coisas que eu entendi, que foram necessárias eu passar. Já inscrevi meu marido numa academia. Hoje vai ser o nosso primeiro treino e eu vou filmar pra vocês. Então, como que vai continuar? Quais são os próximos passos? Eu tô vivendo. Eu tô vivendo, eu tô viva, eu sou uma carta viva e eu tô em movimento. Uma coisa que eu entendi é que a minha vida, o que eu quero mostrar pra vocês é a vida de uma pessoa comum, de uma mulher comum fora do altar. Eu poderia vir aqui e mostrar pra vocês, fazer como muitas pregadoras e mulheres de Deus e pastoras faz e transformar o meu canal num altar e começar a pregar. Eu poderia, mas não é essa carta que Deus quer que eu seja para que as pessoas leiam. Eu sempre falei da mulher comum, da mulher fora do altar, da mulher de portas abertas, mas também de portas fechadas. Da mulher que tá muito feliz com a conquista de um sonho, mas também muito frustrada, porque o sonho... Então é isso, tá? Eu espero que vocês não soltem a minha mão, espero que vocês continuem aqui comigo, assistindo os vlogs. Deus já está me dando estratégias e coisas novas
para continuar mostrando aqui para vocês, para continuar aqui incentivando, encorajando vocês. E eu quero encerrar porque os meus filhos já estavam mal bagunça ali, gente. No próximo vlog eu vou atualizar vocês, tá bom? De uma semana aqui, o que a gente já viu, o que a gente ainda não viu, o que tá acontecendo, tá? Nesse vlog não vai dar tempo, até porque ficou muito extensa a nossa conversa. O importante era dizer isso pra vocês, que a partir de agora os nossos vlogs, né, os meus vídeos não serão mais no cenário de Novo Horizonte, serão aqui em São Paulo novamente, com uma nova leitura, com uma nova configuração, com uma carta viva, trazendo pra vocês tudo aquilo que Deus quer que eu traga, encorajando, incentivando vocês, tá bom? Então hoje a gente começa numa academia, eu vou gravar pra vocês uma academia nova, depois eu quero falar pra vocês o porquê que a gente voltou pra cá, mas não voltou pra mesma academia, o porquê que a gente decidiu começar numa academia nova. Nos próximos vlogs a gente vai bater muito papo e vocês vão entender muita coisa. Vou encerrar por aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você não solte a minha mão, que você continue aqui comigo. Para as amigas que chegaram agora, se inscrevam no meu canal. É muito importante vocês se inscreverem no meu canal, porque eu tenho uma meta de inscritos para bater. E que você curta esse vídeo, dê o like, tá bom? Que você compartilha e bora para novamente essa fase nova que a gente vai começar por aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua vida. E eu quero encerrar te dizendo: não perca tempo procurando respostas ou culpados. Viva! Viva. Você vivendo, a resposta um dia vai vir. Culpados não existem. Nem tudo, as pessoas ou nós mesmos temos culpa. Às vezes é só a vida acontecendo. E a vida acontece. Beijo, fiquem com Deus.